Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aí as perguntas de vocês. Marcos André coloca: pensando em retirada no vencimento, sem pensar na marcação a mercado, os tesouros IPCAs 26 e 35 ainda estão valendo a pena? Bom, eu estou gravando no feriado de Tiradentes, então as taxas do 26 e do 35 estão respectivamente em 3 e 4%, né? Vamos colocar assim em números redondos. Sim, estão valendo muito a pena, mesmo que venha a recessão depois, certo? Porque o que pode acontecer? A taxa pode subir, sim, pode subir, mas aí que tá, sempre é aquela questão, né? A gente fica parado esperando uma possibilidade que pode acontecer ou não, pode ser numa intensidade maior ou menor, a gente não sabe, né? Ou a gente investe agora e continua com um plano investindo periodicamente, né? Então, pessoal, o que é melhor, né? O melhor é realmente não parar de investir, porque a partir do momento que para de investir ou fica esperando um evento que tem uma probabilidade X de acontecer, ou a gente pode até dar como certo, bom, haverá recessão, certo? Mas em qual magnitude? Será que as taxas vão voltar a 5%? Será que vão a 6%? Talvez não. Eu acho muito provavelmente que não. Então, é a questão. Monta o plano, Marcos, né? Então, eu acho que esses dois papéis são muito bons, acho que estão valendo a pena sim. Recomendaria, como você é um investidor da poupança, está com planos de sair da poupança, recomendo assim, ó, dá uma olhada na nossa playlist, carteiras para todos os objetivos. Tem ali um vídeo explicando só desenhos, né, de investimento, quer dizer, alguns títulos para compor uma carteira diversificada dentro do Tesouro Direto, para justamente sair da poupança. E aí eu chamaria a atenção para não deixar de fora o Tesouro Selic, certo? Eu acho que ele tem que ter alguma parcela, alguma parte dentro desse rol aí de investimento, tá? Você pode fazer com esses três papéis básicos aí, Selic, IPCA 26 e IPCA 35, certo? E eu sugeriria olhar com carinho também o IPCA 2030 com juros. Por quê? Porque é um papel que vai te dar aí um certo fluxo, né? E em momentos aí, nos próximos 10 anos, né? Até 2030 são 10 anos, muitas coisas vão acontecer e aí vai pingar aquele valor que você vai poder reinvestir e vai ficar muito interessante o manejo dessa carteira, tá? Então eu acho que sim. Lembrando sempre os mantras, né, do nosso canal. Não realize prejuízo no Tesouro Direto e faça aporte fracionado. Faça aporte fracionado e constante. Esse é o melhor jeito de encarar até uma recessão que está por vir, né? Vamos ver uma ideia do Fábio aqui. Vamos tentar tirar a dúvida. Claro, eu vou dar um pouco da minha opinião, né? O Fábio fala que comprou um IPCA e no momento está dando um lucro ok. Por exemplo, apliquei 10 mil e hoje ele está rendendo na marcação 11 mil. 10%. Nada desprezível, Fábio. Nada muito bom. Posso resgatar parte do título para fazer uso dessa rentabilidade e deixar a maior parte dos títulos restantes intacta com a taxa comprada no início? Ou para mim fazer uso desse rendimento tenho que me desfazer do título integral? Não, você pode desfazer de parte, sim. Eles têm que ser múltiplos de 0,01 título, certo? Então, por exemplo, se fosse o Tesouro Selic, tá? Só para facilitar a nossa conversa, assim. Tesouro Selic aí a 10.500 reais, eu acho que é o preço que ele tá, né? Vamos supor que tenha sido esse. Aí você, para retirar 1.000, você teria que retirar aproximadamente 0,10 ou 0,09 título, né? Aí tudo bem, você faz. A questão assim, ó, por exemplo, se foi um Tesouro IPCA, como você falou, aí nós temos que também atentar ao seguinte, né? Você vai tirar, né, 10% aí do seu investimento. Então, quer dizer, o que vai continuar rendendo, se as taxas continuarem caindo,
vai ser 90% do que você tinha, né? Então, a magnitude dos ganhos futuros também reduz um pouco, tá? Mas a princípio dá para fazer esse movimento com toda tranquilidade, certo? Só não dá para vender frações menores, resgatar, né? Frações menores do que 0,01 título, ou seja, 1% do papel. Tem que ser tudo em múltiplo de 1%. 1, 2, 10, 15, 11, 9, enfim, aí você determina, tá? Mas dá para fazer sim. Vamos ver aqui outra questão do Juliano Bresolin. Ele diz aqui que está confuso, comprou o IPCA 2035 a 3,6, agora as taxas subiram, elas estão em 4,1, 4,2, 4, não sei como vão ficar nos próximos dias. Mas já estou com prejuízo na marcação a mercado, esse prejuízo não é real, tá, Juliano? De 4,75. Então, se as taxas de juros subirem, quer dizer que vou perder mais? Não. Você só vai perder se você vender. Então, o ideal, Juliano, é você comprar, por exemplo, se você tem um papel a 3,61, o ideal é comprar mais um papel agora a 4%, porque você terá uma taxa média de 3,8, entendeu? Então, assim, ó, um papel a 3,6 mais um papel a 4%, a sua taxa média fica 3,8, já fica bem melhor, certo? Pois o governo está imprimindo dinheiro. Não, não é bem assim, tá? Não é bem assim como estão falando por aí. Foi aprovado o orçamento de guerra, certo? O descompasso fiscal vai ficar restrito ao ano de 2020, certo? Então, assim, o Brasil não entrou naquela irresponsabilidade fiscal que caracterizou os anos 80 e bom pedaço dos anos 90, tá? Então não, tá? Isso aí não é verdade, tá? Quer dizer que a inflação vai subir, exato? Bom, o que nós falamos no canal é o seguinte, é uma inflação de demanda que pode acontecer quando a questão da quarentena for aliviada. Mas isso pode ser pouco, pode ser um efeito tipo greve dos caminhoneiros, que foi 1,2% lá em 2018, pode ser que seja 1, 1,5%, 2%, e em seguida acabe, as coisas se normalizem. E como tem muitos meses de deflação previstos para este ano, então pode ser que no resultado anual realmente fique ali em 2,5%, 3%, talvez não chegue a 4%, né? Eu mesmo estava trabalhando assim com 4%, mas eu tive que rever esse conceito, porque até olhando o nosso paralelo anterior, né, que foi uma crise infinitamente menor, que foi a greve dos caminhoneiros, houve uma alta na inflação no mês de junho de 2018, mas em agosto teve deflação, né? Agosto e novembro, se não me engano, daquele ano. Então, quer dizer, vamos devagar com o pessimismo, pessoal. Vamos devagar com o pessimismo, que assim não... Os argumentos não são tão sólidos assim para uma catástrofe geral, certo? Existe, mas também existe o outro lado. Então a gente tem que administrar o risco. E aí, Juliano, o melhor jeito de administrar o risco é o seguinte: você só compra o papel que você tem o prazo. Se 2035 está muito longe para você, você não deveria ter comprado. Aí vai ter que comprar, de repente, o 26 ou 2030 com juros, certo? Mas assim, pode haver piora na marcação do mercado? Pode, mas você tem que manter novos aportes para ir aumentando a sua taxa média. Aí quando o mercado recuperar e tudo isso for passado, tudo isso for história, aí você vai ver como você teve oportunidades aí de fazer bons investimentos, tá bom? Aqui o Rafael comenta conosco se eu acho que a Selic cai 0,75 na próxima reunião. Eu acho que não, viu? Eu acho que cai 0,5%. Acho que o Banco Central vai manter o passo, tá? Já tem aí declarações do Campos Neto no sentido de que as quedas continuarão. A gente tem que ver como é que vem o comunicado e a ata, né? E vocês sabem que eu faço essa cobertura no canal, então fiquem tranquilos que a gente vai comentar tudo e dar para vocês a nossa impressão aí das entrelinhas, tá, pessoal? O CRS sempre fazendo comentários muito bons, compartilhando minha experiência, então, com diversificação. Ele cita aqui que aplicava 9% da carteira em ouro e dólar.
Interessante, pessoal. Eu penso num número assim, viu? Para ser bem exato, eu penso até em 5% em dólar. Então, 5% em dólar, 4% em ouro, totalizando os 9%. Achei muito apropriado. Nesta crise, com a queda de valor dos títulos longos, dos fundos imobiliários e das ações, quer dizer, tudo caiu, né? Aqueles 9% fizeram muita diferença e passaram a ser um percentual muito maior da carteira. Sim, o ouro disparou, o dólar também. Esses ativos subiram muito de valor e o valor total da carteira caiu, sim, porque todo o outro resto caiu. Desde então, de forma fracionada, vou vendendo dólar e ouro e adquirindo os ativos que desvalorizaram. Então, pessoal, o que o CRS está fazendo? Ele está fazendo a realocação de carteira, certo? Que no Tesouro Direto em si não faz tanto sentido assim, tá? Porque a gente tem um prazo em que as coisas vão acontecer e a gente vai ter o rendimento. Mas pode fazer também, tá? Pode fazer. A ideia é a seguinte, é exatamente isso que ele falou. Ele tinha aí esse percentual desses ativos de segurança anti-quebradeira, tá? Ouro e dólar anti-quebra. E aí eles dispararam muito, pega aí o dólar a R$ 4, a menos de 4, questão de antes do carnaval, e a mais de 5 com a crise da doença, né? Então, quer dizer, aí um aumento aí de mais de 20%. As ações caíram aí 25%, 30%. O Tesouro Direto depende do título. Fundos imobiliários caíram em média 16%. Então, quer dizer, você realoca agora, pega ali o excedente que superou os 9% da carteira, né, troca por cash, por dinheiro, e recompra ativos que se desvalorizaram, que ficaram mais baratos. E no momento futuro, você repõe aquele caixa de segurança, né? Quando os ativos, fundos imobiliários, Tesouro IPCA longo, ações, enfim, quando esses ativos recuperarem e passarem a ter ganho, aí é hora de fazer um movimento contrário, certo? Então assim, ó, em percentuais não muito grandes, como ele mesmo citou aqui, essa estratégia ela é perfeita, certo? Ela é defendida por muitos gurus financeiros, né? E é uma estratégia muito legal de aplicar. Você vai rebalanceando sempre, tá? Nas carteiras que nós mostramos aqui do Tesouro Direto, vejam a nossa playlist, né? Carteiras para todos os objetivos no Tesouro Direto. Eu defendo que a gente vá fazendo essa realocação com aportes novos, tá? Para quê? Para não ficar mexendo, não ficar pagando imposto de renda alto quando as taxas caem muito e tal. Não, você vai escolher o papel conforme esses princípios aqui. Você pode, por exemplo, ter uma carteira em PCA 26, 35, 45, né? Aí você agora, qual foi o que mais desvalorizou? O 45, né? Então você pode fazer, você vai ver na sua carteira que ele perdeu mais valor, perdeu, de repente, a fatia ideal que você determinou, e aí com um aporte novo, você faz esse movimento. Trocar 26 por 45 e tal, vai envolver, mexer muito, né? Eu acho que não é bacana de fazer isso no Tesouro Direto. Mas com esse modelo aqui que ele mostrou, é perfeito. Isso é a realocação dos ativos, gente. Esse conceito é muito bacana, muito bacana. Por vários anos a estratégia não parecia tão boa. Não, mas é sério. Pois dólar e ouro não rendiam bem. É que eles são reserva, né? São reserva de valor. Eles funcionam bem no momento de uma crise como a dos dias atuais, né? Se comparado aos outros ativos. Então por isso que não dá para ter assim, não, agora eu vou botar 50% em ouro e dólar. Não, porque no longo prazo, justamente é o que ele está pontuando aqui. Não são uma barra de ouro, né? E uma mala de dólares não te pagam juros, né? Não te pagam nada. Eles ficam ali parados. Então, quer dizer, não... Entende? Não é uma coisa para você ter em predomínio na carteira. É uma coisa para você ter como um ativo de segurança, um ativo anti-quebradeira. Mas nesse momento fez muita diferença, inclusive para melhorar o psicológico, pois nunca é fácil ver o extrato diminuir. Perfeito. Então, pessoal, olha aí, ó, baita dica que o CRS-S
deu aí para nós, tá? E eu estou aqui reverberando, explicando um pouquinho mais as ideias, tá? Achei o percentual muito apropriado. E vamos ver aí se em 2021, 2022 o Brasil recuperar. O Boletim Focus mesmo prevê o dólar a 4,80. Então, realmente, a gente vai, como o CR está falando aqui, vai ter que depois remontar a sua proporção dos ativos de segurança e fica ali e os outros voltam a render. Então, é uma estratégia que vale a pena sim. E tendo um percentual pequeno nesses ativos aí de segurança, porque depois eles ficam parados por muito tempo, né? Olha aqui, ó. O Ives coloca aqui que trabalha no ramo de festas, né? Que deve estar muito penalizado pela crise, né, Ives? Na Serra Gaúcha. Então vamos, quando passar tudo isso, pessoal, visitem a Serra Gaúcha, viu? Ali, Gramado, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, muita coisa bonita para ver, hein? Estamos parados e sem previsão de volta. Seguindo suas dicas e análises, hoje tenho minha reserva de emergência no Tesouro Selic, que segurará a bronca nessa crise. Perfeito, Ives. Perfeito. Dia 22 de abril tem um vídeo no canal em que eu mostro ali que aquele papo de juro negativo, rentabilidade negativa, isso aí parece que esqueceram, ninguém mais fala, sumiu. E ali eu dou argumentos, né? Mostro as tabelinhas, tudo baseado no Focus, que tem uma previsão assim que o juro real vai aumentar um pouquinho no Tesouro Selic para 22 e 23. Mas 2020 e 2021, que fica ali na casa um pouco inferior a 0,5% ao ano, é juro real. É juro real. Então o Tesouro Selic sim segura a bronca. E ele, Tesouro Selic, não fundo DI. O Tesouro Selic mesmo, certo? Aportes em vários tesouros especiais com objetivos variados, aplicações no momento serão reduzidas, tem que ser, né? Porém serão feitas, agradeço as aulas matinais, eu que agradeço aí o comentário muito positivo e esperamos aí que o problema da doença seja resolvido em breve para a vida voltar ao que era antes, né, Ives? Olha aqui a pergunta do Ciro, nosso membro, uma pergunta um pouco chata, não, vamos lá, pois envolve o Tesouro Nacional. Os 100 bilhões para combate ao problema lá, né, virá do Tesouro Nacional. Porém, o ministro da Economia informou que o Tesouro não suportará pagar esse valor, mas mesmo assim rolou a canetada. Então vem o questionamento. O Tesouro Direto corre algum risco com isso? Sei que o canal não é de política, mas fica a pergunta. A pergunta nem é tanto de política, Ciro. A pergunta é de segurança, né? Segurança do ativo. O que eu posso te dizer é o seguinte, ó. O Brasil tem aplicado em poupança, caderneta de poupança, tá? 900 bilhões de reais. E de tesouro direto, que é para pessoas físicas, 60 bilhões. Aonde que está isso? Isso está lá na página do Tesouro Direto. A gente tem que rolar a tela bem para baixo e tem lá investidores ativos, investidores cadastrados e o total investido, 60 bilhões de reais, tá? Então assim, ó, perto da caderneta de poupança, gente, o Tesouro Direto é 15 vezes menor, tá? E nós temos ali o dispositivo da emenda constitucional que determina ali que não pode haver canetaço para nenhum governo se apropriar dos investimentos das pessoas. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Então, Ciro, eu não vejo perigo para o Tesouro. Eu vejo o perigo assim, ó. O Brasil vai ter que emitir mais dívida ainda para fazer frente a esses gastos. Pode ser que os investidores institucionais, esses sim é que são os grandes detentores da dívida pública brasileira, porque 60 bi no Tesouro Direto, gente, não é nada, tá? Você colocando bem perto do valor da dívida pública brasileira, 60 bi de reais não é nada. Então assim, ó, o Brasil vai ter que emitir mais dívida, talvez os investidores institucionais não topem pagar um valor para fazer frente a esse gasto e exijam mais juros, o mercado tensione, enfim, e fique uma certa instabilidade fiscal por um período, né?
Então, quer dizer, fica aquela marcação a mercado negativa por um período maior, tá? Eu vejo assim. Mas risco para o Tesouro Direto não, porque até pelo tamanho do Tesouro Direto, economicamente é muito pequeno, tá? É muito pequeno para cifras do Tesouro Nacional, do colchão de liquidez do Tesouro Nacional que gira aí em 500, 600 bilhões de reais, né? Então eu acho que não, de forma alguma. Ah, Tem pessoas que dizem assim que o que está escrito lá na emenda constitucional, que eu abordei em vídeo, não é garantia de absolutamente nada. Sim, mas não dá mais para fazer, por exemplo, que da forma como o Fernando Collor fez em 1990, isso aí não existe mais, né? Porque primeiro vai ter que derrubar essa PEC. Então quer dizer, a sociedade vai tomar conhecimento. E hoje em dia a informação está muito mais, ela corre muito mais rápido, né? O mundo de 2020 é completamente diferente do mundo de 1990. As coisas não passam mais tão impunes. A sociedade sabe o que está acontecendo, né? Então, por isso que eu defendo sim que a emenda constitucional é uma excelente garantia para nós de que não vai haver confisco de investimentos, né? E o reflexo é isso, Ciro. O Tesouro pode ter que emitir mais dívida, pode ter que aumentar taxas para ser atrativo para os investidores, e aí fica o estresse no mercado, aquelas taxas altas, a marcação a mercado fica ruim para nós, mas a gente não investe assim, né? Quem investe assim, eu até falo sobre, eu dou todas as dicas, mas todas as ressalvas, né? É esse o tipo de risco. A gente quer fazer uma marcação a mercado, mas ela não acontece porque o mercado estressou. Estressou por quê? Porque teve que emitir mais dívida para cobrir um rombo do orçamento. Então é nesse sentido, viu? Eu ainda. E a gente tem essa questão, né? A gente não sabe como é que o mundo volta depois dessa crise, né? A velocidade de recuperação da economia, né? Ah, um dado muito positivo que nós temos é que as exportações brasileiras elas estão indo bem ainda. Então isso é bastante positivo. Então, por exemplo, a China recuperando rápido e comprando coisas do Brasil também vai acelerar a recuperação brasileira, né? Então, assim, eu não sou de todo pessimista, viu? Eu tenho um viés bem mais otimista com tudo isso que está acontecendo, certo? Por todas essas questões que a gente está conversando aqui. Mas, enfim, podemos ter estresse, podemos ver ali o saldo assim, para liquidação, né? O saldo de resgate sofrendo um pouco, pode ser que isso dure mais tempo, mas não vejo um comprometimento de longo prazo, que é o que a gente quer, né? A gente quer nos tesouros IPCAs de longo prazo, a gente quer o juro composto, acumulado. Isso vai acontecer e vai ser pago, eu não tenho nenhum receio quanto a isso. Mas enfim, é uma questão que estressa, pode tirar o sono de muita gente, mas eu acho que não deve ser tanto assim, né? E se a economia se recuperar de maneira forte, isso até está na entrevista do ministro Paulo Guedes, ele cita ali que os meses anteriores à crise, a arrecadação era recorde, né, do governo federal. Então a gente pode ter esse cenário de volta aí num prazo de 2, 3 anos. Ou antes, né? Como ele mesmo falou, a recuperação pode ser em V. Então aí, de repente, a questão tem uma chance boa de se resolver até sem haver uma necessidade de aumento dos juros, né? Dos juros da economia base, né? Dos juros básicos da economia. Enfim, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Bom, pessoal, já estamos nos aproximando de 25 minutos. Vamos já nos dirigindo aí para as considerações finais. E essa pergunta aqui é muito boa, ó. Dentro dessa lógica de usar o IPCA, o IPCA curto, como reserva de oportunidade, vamos só fazer uma ressalva aqui, gente. Isso, assim, ó, eu não recomendo ninguém copiar youtuber, tá?
Isso é o que eu penso, tá? Isso é como eu vejo, como eu tenho a percepção de risco das coisas, tá? E isso não é igual para todo mundo. O que é bom para mim não é bom para vocês, tá? Assim, ó, o certo é fazer tanto a reserva de emergência quanto a reserva de oportunidade no Tesouro Selic. E pelos últimos levantamentos aí, nós estamos vendo que o Tesouro Selic está cada vez mais forte, porque até fundos DI estão com rentabilidade negativa, ou seja, eles não aplicavam no DI. Essa que é a verdade, tá? Então o Tesouro Selic cada vez mais forte. Então, pessoal, assim, ó, e quando eu falo assim, Tesouro IPCA 26 para uma reserva de oportunidade, o meu raciocínio é o seguinte: eu quero aproveitar essa onda positiva que ele está tendo agora, pensando numa crise que possa acontecer, por exemplo, lá em 2022, certo? Com eleição presidencial, ou que mude o governo e, e o mercado tensione. Aí uma reserva feita em IPCA 26 poderá ser interessante lá, mas eu estou ciente do risco. Não quer dizer que isso seja bom para você, tá? Isso não copia youtuber, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Mas para quem já tem uma boa experiência, certo? E eu invisto no Tesouro Direto desde 2004, assim, se você tem uma boa experiência aí, alguns anos de Tesouro Direto, você poderá fazer isso, certo? Porque outra coisa também que pode acontecer assim, ó, chegou 2000, eu tô comprando 2026, tá? Vamos supor, tô aportando aí no papel para de repente lá em 2022, 23 ou 24 resgatar no momento propício e de repente comprar uma outra coisa, um outro ativo que esteja muito mais com uma taxa melhor. E não acontece esse estresse, certo? Vamos dizer que não acontece. Ou que ele seja muito efêmero, né? Que ele seja muito menor do que o estresse de agora, porque o estresse que houve nos juros brasileiros, por exemplo, com a eleição presidencial de 2018, eu tenho vídeos antigos mostrando isso. A curva que fez, a ondulação, ou abaulamento melhor, que fez na curva de juros, foi ali de um pouquinho mais de um mês. Foi rápido, foi pouco. Então, assim, ó, talvez nem dê para aproveitar. Então, gente, tem que ter muita calma nessa hora, viu? Agora, a pergunta específica do nosso amigo é assim, ó: posso retirar uma aplicação no IPCA 26 com taxa de 2,58 e aplicar no mesmo título com taxa de 3%? Não. Não, por quê? Porque você retirando um investimento que subiu de taxa, certo? Você vai reaplicar um valor menor, tá? Eu tenho um vídeo de meia hora, eu recomendo para todos no canal, todos que estão chegando agora que tem essa dúvida, tá? Ele tá sempre no finalzinho ali naqueles 3 videozinhos, né? E no botão de inscrever-se, que fica na tela final do vídeo, tá? Tem ali, vale a pena resgatar um Tesouro IPCA com prejuízo para reinvestir numa taxa melhor, em que eu mostro com dados, certo? Que como você reaplica um valor menor, ele não alcança lá no vencimento o valor que você terá se você ficar até o vencimento, mesmo com essa taxa ruim. Ruim entre aspas, né? Então Edu, não dá para fazer isso, tá? O ideal é, você comprou o IPCA 26 a 2,5, deixa lá. A taxa agora tá 3, se você tiver capital novo, você entra com um capital novo. Se você não tem capital novo, esperamos uma nova oportunidade. Ou outra ideia também é comprar ativos que gerem fluxo de caixa, certo? Aí entram os tesouros IPCAs com juros e os fundos imobiliários, tá? Mas aí é outra questão, eu sei que é outro perfil de risco, tá? Demanda muito mais estudo e muito mais acompanhamento do mercado. Mas esses ativos que geram fluxo de caixa, eles são muito bons em momentos de crise, certo? Porque você tem ali, no caso, por exemplo, esse IPCA 55 com juros, para quem comprar agora, dia 15 de maio ele paga, certo? Ele paga cheio, paga o valor cheio, os 2,95% do VNA, que é 3 mil e pouco,
Resumindo, tá? Dá mais ou menos R$ 80 líquidos por papel, tá? Que corresponde aí a um yield de 4%, tá? Ao ano. Não é muito, tá? É menos do que vários fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários em crise, eles, alguns suspenderam o pagamento, outros estão pagando só o CDI, aí é menos, né? O CDI é menos que 4% hoje, né? Então, 4% de yield líquido, tá, gente? Essa conta eu já fiz também, tem vídeos passados, tá? Então, Edu, é isso aí, tá? Não dá realmente realizar prejuízo, mesmo para melhorar a taxa, não dá certo. Não dá certo, tá? Esse vídeo vai aparecer agora no card final, tá? Recomendo aí quem tem essa dúvida, assista esse vídeo com paciência, certo? Com atenção, te concentra. É uma aula mesmo, tá? Acompanha tudo que eu faço ali, que você nunca mais vai ter essa dúvida. Então, pessoal, meia hora de vídeo aí de Tesouro Talks. Muito, muito obrigado por todas as perguntas, certo? Já peço desculpas aí por alguma questão, alguma opinião mais polêmica que eu possa ter emitido, certo? Mas esse canal aqui é um canal de opiniões sobre o Tesouro Direto, sobre o mercado de juros, sobre os investimentos. E eu sei que as minhas opiniões são intensas e são fortes, né? Mas já fica antecipado aí meu pedido de desculpas se alguém não gostou do conteúdo, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.